Eu acredito que tem muita gente hoje, dia 1º de janeiro de 2023, tem muita gente triste, digamos, decepcionada, muita gente que está vendo terra arrasada, fim de mundo e assim por diante. E são quase, o quê? Quase beirando aí 90 milhões de pessoas entre os que votaram e entre os que não votaram, quase 90 milhões de pessoas que não concorda com o que aconteceu hoje, dia 1º de janeiro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, um acontecimento que ocorreu em Brasília, a questão de posse do governante brasileiro. E muita gente, claro, ainda na frente de quartéis, esperando aí uma pequena fagulha de esperança, uma sinalização das Forças Armadas, que segundo o pronunciamento de ontem, dia 31 do vice-presidente, não vai acontecer absolutamente nada, zero. Até inclusive eu particularmente, eu sempre pensei dessa forma. Sempre imaginei que seria dessa maneira, que não aconteceria absolutamente nada com relação às Forças Armadas fazer alguma coisa com relação a tudo que foi levantado, aventado e falado sobre interferência, urna e assim por diante. Vocês sabem do que estou falando, não preciso nem dizer absolutamente nada. Agora, o que é que nós, cristãos conservadores, digamos assim, devemos fazer no momento desse? Eu aqui, de maneira muito despretensiosa, eu poderia dizer tanta coisa aqui, mas deixa pra lá. Mas de maneira bem despretensiosa mesmo, eu quero só lembrar para todos aqui um acontecimento na Bíblia, um acontecimento da Escritura. Inclusive, esse personagem, muitas pessoas cristãos no caso, que se aventuram na política, pegam ele até como exemplo, tá? De maneira justa ou injusta, isso não vem ao caso, mas pegam esse personagem que eu vou citar aqui como exemplo. Eu estou falando de Daniel, do profeta Daniel. Eu estou falando na fase em que ele está com mais de 80 anos de idade. Já havia passado por vários reinos, no sentido de liderança, naquele reinado babilônico, que havia mudado de nome já, reinado Medo-Persa, nessa época que eu quero citar. E me lembrando aqui do capítulo 6 deste livro, verso 9 e verso 10. O Daniel, quando fica sabendo da assinatura do edito, ou seja, aquela lei que foi baixada, aquela nova, digamos assim, inserção na Carta Magna Constitucional, vamos chamar assim, do reino da Pérsia, Medo-Persa, no caso, o rei Dario colocou essa, digamos, nova cláusula na Constituição, por, digamos, influência de pessoas que queriam prejudicar Daniel. É assinado a lei, é colocado a lei, é enxertado, entre aspas, na Constituição da época, né? E o Daniel, quando a lei totalmente contrária, digamos assim, a espiritualidade, a, entre aspas, religiosidade de Daniel, a forma com que ele servia a Deus, os momentos devocionais dele, a vida de oração dele, a vida de busca ao Deus verdadeiro. O Daniel, quando ficou sabendo disso, que aquilo ali ia prejudicá-lo de maneira tremenda, ia quebrar, digamos assim, humanamente falando, toda a postura diante de Deus que Daniel tinha. Mas o que o Daniel fez, gente? Vocês estão lembrados? Verso 9, o rei assina o edito, a assinatura está ali, a cláusula está ali, a Constituição mudou naquele momento também. O governante ele se mostrou agora contrário à lei do Deus de Daniel, contrário à vontade do Deus de Daniel, contra ao que o Deus de Daniel, digamos, a forma com que ele deveria ser adorado, ser cultuado, ser, digamos, alvo de busca de oração. Quando Daniel soube disso,
ele não protestou, gente. Ele não foi instar diante do rei dizendo, olha, essa lei vai me prejudicar, essa lei vai acabar comigo, essa lei vai me destruir, essa lei vai me estagnar. Ou seja, essa nova postura de liderança que você colocou agora vai, digamos assim, vai me cortar, vai me quebrar as pernas. Daniel não fez isso, não. Então, lembrar o que o texto vai dizer ali no verso 10, que ele, quando ficou sabendo que a lei estava assinada, que a assinatura já era vigente, já estava valendo, ele entrou no quarto dele. Ele abriu a janela do quarto dele. Ele se ajoelhou, as 3 vezes por dia, como sempre fazia, costume do judeu, e orava e dava graça, e diz o texto, como costumeiramente ele fazia. Ou seja, essa mudança da lei, me permita aqui, essa mudança de governo, essa mudança de liderança, essa mudança de postura, ela não roubou de Daniel o contato que ele tinha com Deus. Não tirou de Daniel, digamos assim, o livre acesso em buscar o seu Deus, mesmo debaixo de uma lei antagônica ao Deus que ele servia. Então não mudou absolutamente nada, gente. Não se transformou em nada. Pelo contrário, o Daniel, quando manteve essa postura, vocês se lembram muito bem o que estava destinado para quem quebrasse a lei desse rei. É cova de leão. Preparado como armadilha pelos antagonistas de Daniel, para que o Daniel fosse lançado na cova. Agora, vocês se lembram quem foi lançado na cova? Vocês se lembram o que aconteceu com essas pessoas que mudaram essa lei? Ou enxertaram essa cláusula na lei da Média e da Persa? Vocês se lembram o que aconteceu com eles? Eles que foram prejudicados. Eles que foram lançados nas covas. Eles que morreram. Ou seja, a morte que eles queriam para Daniel, eles receberam ela. O prejuízo que eles queriam para Daniel, eles receberam o prejuízo. Então, queridos, se é que serve um conselho aqui, se é que serve a lembrança, digamos, na crença, na veracidade desse acontecimento na vida deste homem chamado Daniel, que isso aqui sirva para mim, sirva para você. É momento, não é momento de protesto, penso eu. Não é momento de levantar outra faixa, penso eu. É momento de entrar no quarto, de se ajoelhar, abrir a janela não de casa, mas abrir a janela da alma, abrir a janela do coração, abrir a janela da intenção, abrir a janela da mente, abrir a janela da vida verdadeiramente devocional com Deus e dar graça a Ele, orar a Ele. E diz o texto, como costumeiramente Daniel fazia. Então, o que nós, eu, você, neste momento em que a lei mudou, em que o governante mudou, em que a liderança mudou e parece dar a impressão que tudo será contra aqueles que servem a Deus, então é momento. É momento da gente voltar para o quarto, se ajoelhar, abrir a janela e, como costumeiramente fazíamos, voltamos a fazer o que, quem sabe, deixamos de fazer, que é orar e dar graça. Se é que serve esse conselho, façamos como Daniel. Um abraço a todos.